Salve galera, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é preciso cobrar o governo Lula. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar esse trabalho. Note, esse aqui é mais um vídeo daqueles que a gente está gravando em casa, né? Mudei o cenário de gravação, estou gravando aqui na minha biblioteca agora, com esses livros aí do fundo, que acho que fica melhor por causa do silêncio, né? Esse quarto aqui tem menos ruído. Então veja, nesse momento que eu tô gravando, o governo Lula faz um mês, né? E aí, tipo, bicho, é muito bom não ter um presidente fascista. Na moral, cá entre nós, é muito bom não ter um ministério coalhado de fascistas. É muito bom não ter mais uma Damares como ministra, não ter mais um Ricardo Salles como ministro, não ter um Paulo Guedes como ministro. Mas veja, isso é pouco. Eu venho dizendo, eu disse durante todo o segundo turno que a principal função do governo Lula era dar um freio na destruição fascista, liberal fascista que estava acontecendo no Brasil. Beleza, muito massa, tranquilo. Mas isso é pouco. É preciso que o governo Lula cumpra suas promessas de campanha, é preciso que o governo Lula coloque em prática um programa econômico que toque nas condições de vida da maioria da classe trabalhadora, dos milhões de homens e mulheres que vivem do trabalho e que vão ser impactados principalmente pelas suas condições econômicas de vida. Veja, com todo respeito ao ministro Silvio de Almeida, para milhões e milhões de trabalhadores, não faz diferença se no governo tem Silvio de Almeida ou Damares, sabe? Não faz diferença se tem Aniele Franco ou Sérgio Camargo. Sérgio Camargo não é ministro da Igualdade Racial, mas só, enfim, comparando, né, cargos ou funções simbólicas parecidas, sabe? Faz diferença como é que está o salário mínimo, como é que está o custo de vida, como é que está o preço do gás de cozinha, sabe? Esses índices, esses dados que tocam imediatamente nas condições de vida da maioria da classe trabalhadora. E aí tem muita gente dizendo que é muito cedo, que o Lula tem que arrumar a casa, que não pode cobrar o Lula e por aí vai. Esse argumento é bem falso, né? A gente gravou um episódio do Revolution sobre a questão do aumento do salário mínimo que a gente detalha isso. E, fundamentalmente, o próprio Lula vem pedindo pressão, cobrança sobre o seu governo. Lula, em reiterados discursos, vem falando da importância da mobilização popular, da importância de pressionar o seu governo, da importância de pautar a sociedade, o que não é nada surpreendente, o que não é nada genial, é o básico. Assim, a disputa política não se resume às instituições. Pelo contrário, inclusive, se você quer uma disputa política transformadora, ela não pode ficar presa às instituições, porque a dinâmica do Congresso Nacional, por exemplo, tende ao conservadorismo, tende a não mudar nada. Então, se ficar tudo preso ao âmbito de negociações de bastidores no Congresso Nacional, pouca coisa ou até nada vai mudar. E aí, vamos ver como é que o próprio Lula vem colocando essa questão, né? Porque, repito, é algo básico, é algo óbvio. Se a disputa política for resumida só ao cenário das instituições, sem pressão de base, sem pressão das ruas, vai mudar bem pouca coisa. Então vamos ver o discurso que Lula fez no encontro com as centrais sindicais. Que teve, inclusive, esse encontro teve algumas coisas positivas, como duas falas cobrando a revogação das contrarreformas que atacaram os direitos trabalhistas, mas eu achei, por exemplo, poucas falas nesse tema. Eu achei muito negativo que ninguém tenha falado sobre redução da jornada de trabalho sem redução de salários, redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais e sobre uma política de pleno emprego, né? Uma política de zerar o desemprego no Brasil. Mas vamos sacar qual foi o discurso do Lula. Já está aqui no gatilho. Vamos ver aqui. É necessário uma briga, é necessário muito convencimento no Congresso Nacional, é necessário muita organização da sociedade, é necessário. Então vocês têm que saber que nós temos que fazer isso. Você tem que saber que a gente não ganha isso se não houver mobilização do povo brasileiro para a gente mudar uma vez na vida a política tributária, para colocar o pobre no orçamento da União e colocar o rico no imposto de renda, para ver se a gente arrecada o suficiente para fazer política social nesse país. Eu, como presidente, pessoal, Lula não poderia estar falando isso. Mas eu só posso falar porque eu sou presidente. Se eu não fosse, eu não estava nem aqui. Porque se fosse,
Se fosse outro presidente, não me chamava para vir aqui. Então, é o seguinte, eu fui eleito para fazer coisas melhor do que eu fiz da outra vez. E eu vou brigar para fazer. Eu vou brigar para fazer porque eu prometi durante a campanha que nós vamos fazer isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Obviamente que isenção de imposto e aumento de imposto. Inclusive, essa promessa, né, de revisão da tabela do imposto de renda, até agora está parada, não andou. Inclusive, algumas pessoas da base governista chegaram a circular uma mentira, dizendo que não pode agora promover essa mudança porque ela só valeria para 2024. Isso é mentira, viu, gente? É possível, desde já, mudar, sim, o cálculo do imposto de renda, a tabela do imposto de renda, isentando quem ganha até R$5.000, porém, contudo, todavia, essa mudança só vai valer para a próxima declaração, mas não é esperar até 2024. Então, pode, desde já, sim, cumprir a promessa de campanha de mudar a tabela do imposto de renda e isentar quem ganha até R$5.000. Precisa de lei. A gente não pode fazer no grito, ou na vontade, ou no microfone. A gente tem que construir. E nós vamos construir isso. Nós vamos construir isso. Vamos começar a fazer uma reforma tributária. Eu ainda semana gostei do Haddad de dar uma declaração de que nós vamos fazer a reforma tributária no primeiro semestre. Para isso é preciso muita discussão. E é preciso que vocês aprendam a fazer muita pressão. Muita pressão. Senão a gente não ganha isso. Veja, o Lula está dizendo que tem que fazer pressão. Mas pressão em quem, Jones? É pressão só no Congresso? É pressão no STF? É pressão na grande mídia? É tudo isso também, mas reparem na continuidade do discurso do presidente Lula. Você tem que fazer pressão em cima do governo, porque se vocês não fizerem pressão, a gente pensa que vocês estão gostando. Eu quero que vocês saibam, eu vou dizer uma coisa que eu dizia muito da outra vez. Não tenho nenhuma preocupação de falar, nós não podemos pressionar porque o Lula é o presidente. Não. É exatamente porque o Lula é presidente que vocês têm que fazer pressão. Porque com outro presidente, Veja, isso deveria ser o beabá da coisa, né? Porque, teoricamente, uma das funções de um governo progressista é ser um governo mais aberto, um governo com mais disposição de escuta, com menos disposição repressiva, comparado com o governo de extrema-direita, a ouvir as demandas da classe trabalhadora. Então, o natural, o esperado, é que o número de greves, passeatas, ocupações, protestos em um governo que não é de extrema-direita cresça. Logo, esse argumento que tem muita gente colocando aí, estava calado, não estava protestando, o governo Bolsonaro quer protestar agora. Primeiro que normalmente isso é falso. Fizeram isso, por exemplo, com os entregadores, né, que anunciaram a paralisação para dia 25 de janeiro. Acabou que ela foi suspensa porque conseguiram audiência com o ministro do Trabalho, Luiz Marinho. Mas veja, os entregadores fizeram paralisações e greves durante o governo Bolsonaro, só que o esperado, inclusive, é ter mais espaço político para fazer movimento sindical, para fazer ações sindicais, paralisação, greve, passeata, piquete, numa situação que não tem um governo de extrema-direita. Então, supostamente, é para isso que serve o tal do governo progressista, o tal do governo de esquerda e por aí vai, para ter condições políticas de militância popular melhor, né? Assim, mas infelizmente, às vezes no Brasil, o pessoal nega até o básico, né? O presidente, vocês não conseguem fazer pressão porque a borracha bate muito forte. Vocês sabem disso. Então, companheiros, nós estamos conversando um novo tempo. Esta comissão que nós montamos é para que vocês possam discutir bravamente aquilo que é necessário, não aquilo que a gente quer do aumento do salário mínimo, porque nós já provamos que é possível a gente aumentar o mínimo acima da inflação, e o mínimo é a melhor forma da gente fazer distribuição de renda nesse país. Não adianta o PIB crescer se ele não for distribuído, porque se o PIB, nesse país o PIB já cresceu 14% ao ano, e o trabalhador ficou mais pobre. Porque se o PIB cresce e fica só com o dono da empresa, quem fez o PIB crescer não ganha nada, que é o trabalhador brasileiro.
Então o salário mínimo tem que subir de acordo com o crescimento da economia. A economia subiu, o povo que ganha salário mínimo vai ter um aumento equivalente ao PIB. É isso que a gente tem que fazer para a gente melhorar esse país. Esse país não pode continuar sendo eternamente um país emergente, um país em via de desenvolvimento. Esse país precisa dar uma chance a nós mesmos. E aí, veja, basicamente esses os elementos centrais do discurso do Lula, achou que vem para a tela cheia. Então, note, veja, o Lula fala claramente da importância de mobilizar, da importância de pressionar. O Lula tem a compreensão básica, inclusive como um cara que surgiu do movimento sindical, que teoricamente a função do governo progressista, do governo de esquerda, é facilitar as condições de militância, é facilitar as condições de protesto, porque vai ter mais diálogo e teoricamente menos repressão. Ele até fala, né, a borracha come. Então assim, galera, cobrar, pressionar, criticar o governo Lula é o básico. Durante a eleição tinha um mote, quem tem fome tem pressa, né? Se usou muito isso, quem tem fome tem pressa. Aí, já conseguiu, já está tudo aprovado, inclusive pelo Congresso Nacional, que é reacionário, o aumento do salário mínimo. Os argumentos sobre isso, eu repito, a gente desenvolveu no episódio do Revolu Show sobre o salário mínimo. Então já está aprovado no Congresso, o aumento do salário mínimo, e a ideia é segurar esse aumento para dia 1º de maio, né? Supostamente é a promessa. Aí tem gente dizendo que é muito cedo para reclamar, que não deveria criticar. E aí, veja, é isso, assim, é um momento sim de criticar, é um momento de cobrar, é um momento de pressionar. Não é quem tem fome tem pressa, não é isso? Já tem condição de dar já o aumento do salário mínimo para R$ 1.320. Por que esperar? Por que esperar a mudança da tabela do imposto de renda? Por que esperar na mudança do PPI? Na verdade, essa espera é, inclusive, contemporizar com traições a promessas de campanha, né? E aí, veja, não vou desenvolver muito esse argumento não, que está desenvolvido no episódio do Revolu Show. Mas como eu já falei lá, governo Lula que nos primeiros 6 meses não apresente uma mudança substantiva nas condições de vida da classe trabalhadora, vai sofrer muito, porque você tem uma conjuntura que você tem uma oposição de extrema-direita, você tem um governo cercado de militares golpistas, e você tem um cenário institucional muito mais conflitivo e difícil de lidar do que, por exemplo, do primeiro governo Lula. Então, fortalecer a popularidade do governo, a força do governo, a capacidade de negociar é fundamental. E para isso é preciso mudar a vida das pessoas, né? Preciso garantir emprego, preciso garantir salário, preciso garantir renda, preciso garantir redução do custo de vida, preciso garantir combate robusto à fome, e não se faz isso com discurso de austeridade fiscal, né? Como os discursos que circulam na boca do ministro Fernando Haddad e da ministra Simone Tebet. Então, sim, é preciso cobrar e pressionar o governo Lula. Inclusive você é lulista? Escute o presidente Lula. Quem falou foi Lula, não foi Júlio não, viu? Tem que pressionar, tem que cobrar, tem que se mobilizar, porque senão o governo acha que está tudo bom, e não está nada bom. Tipo, massa que a gente não tem mais um presidente fascista. Isso é um avanço, mas é muito pouco frente às condições terríveis em que vive a classe trabalhadora brasileira hoje. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.